Pois não, Marcelo Bognoli. Doutor, nessa operação do GAECO, o que o senhor pode dizer para a gente sobre essa operação que aconteceu aqui e em quais foram as outras cidades que essa operação também ocorreu? Foi uma operação conjunta do Ministério Público, com a participação de vários colegas do GAECO e que não pertencem ao GAECO, e ela foi levada a efeito nos municípios de Gavião Peixoto e Nova Europa. E o senhor pode dizer para a gente do que se trata essa operação? Basicamente, são duas operações que contou com a participação de 8 promotores de justiça, 2 delegados de polícia, 25 investigadores, agentes policiais, e foca na fraude em licitações. Basicamente, essa é a minha atribuição como promotor de Araraquara, na defesa do patrimônio público, e esta operação decorre da minha atividade de proteção ao patrimônio público. Há quanto tempo vocês estavam já nesse trabalho de investigação e o que foi concluído hoje? Há bastante tempo. A Delegacia de Polícia de Gavião Peixoto já tem inquéritos em andamento que tratam deste assunto. As buscas hoje estão vinculadas a esses inquéritos policiais em andamento pela Delegacia de Polícia de Gavião Peixoto, e aqui continuarão após estas buscas realizadas na data de hoje. Doutor, o senhor pode dizer para a gente se estas operações em Gavião, pelo menos, têm a ver com aqueles áudios que foram soltados na cidade sobre conversas entre o prefeito e agentes públicos pedindo dinheiro, falando sobre valores a serem pagos? Isso tem a ver com esse tipo de situação, e esses áudios fazem parte desse inquérito? O senhor pode confirmar isso para a gente? Não, os áudios não têm relação com a busca e apreensão na data de hoje. Isto já vinha sendo investigado em outras fontes, de outras formas, antes desses áudios virem à tona no final, ou melhor, antes do período eleitoral, onde eles foram utilizados aí. E que mandatos estão envolvidos nessa questão? Vários. As contratações públicas, normalmente, elas passam por mais de uma gestão, a depender do tipo de contrato que é feito, de construção, aquisição de produtos. Então, às vezes passa de uma administração para outra. Nesse caso ocorreu isso, de passar de uma para outra? Exatamente, ocorreu isso, de passar de uma para a outra. As buscas foram feitas somente nas prefeituras ou teve algum outro endereço que as buscas foram focadas? Doutor, o senhor pode falar isso para a gente? As buscas foram divididas basicamente em dois setores, residenciais e comerciais ou público. Então foram, na verdade, 3, não é? Foram feitas buscas em prédios privados, em prédios públicos e em residências. Então nós ouvimos aí o promotor de justiça aqui de Araraquara, o doutor Erivelto de Almeida, que participou, portanto, desta ação, desta operação do GAECO, esse grupo especializado do Ministério Público na repressão e combate ao crime organizado. Essas gravações que o Marcelo Bognoli cita são gravações que, de acordo com o que também está sendo apurado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil, agentes políticos de Gavião Peixoto aparecem solicitando dinheiro para empresas prestadoras de serviço, empresas contratadas. Esta é uma denúncia que está sendo apurada. Esta ação de ontem, como disse de forma muito direta e clara o promotor, não tem nem relação com esses áudios. Podem ser que novas ações, novas operações, tanto do GAECO como da Polícia Civil, aconteçam na Prefeitura de Gavião Peixoto, né? Ontem muita gente entrando em contato aqui com o nosso programa, querendo saber o que estava acontecendo, investigação suspeita de fraudes em licitações. Fraudes em licitações. Por isso que a gente muitas vezes, a gente acompanha de perto prestação de serviço de empresas terceirizadas, e depois, construtoras, por exemplo, sempre chegam com aqueles pedidos de aditivos. Olha, se não houver o aditivo, a gente tem que abandonar a obra, não dá mais para continuar com a obra. Por quê? Muitas vezes isso já está no planejamento. Isso já está acordado lá no início do processo licitatório. Olha, eu vou pegar pelo menor preço, só que pouco tempo depois, uns 4 meses depois, tá bom? Eu entro com pedido de aditivo. E aí o executivo vai lá e aceita como justificativo, porque tivemos aumento no transporte, a logística não é mais a mesma, o preço subiu, enfim, para você perceber, meu amigo, como a gestão pública ela acaba sendo contaminada. Ah, mas a empresa que é a corrupta, porque ela
que dá o menor preço e depois vem fazer o pedido de aditivo e o chefe do executivo fica ali numa situação muito delicada, encostado na parede. Mas muitas vezes isso já está acordado, não, claro, no papel, nas conversas, nas reuniões, dentro de gabinetes. Isso acontece com muita frequência. E é um perigo, né, Chico, essas situações aí, porque a gente vê inúmeros casos onde as empresas acabam não conseguindo prestar esse trabalho por conta desses problemas que eles alegam, né, durante o andamento dos projetos, enfim. Mas uma coisa que é bom ressaltar é que ele precisa, pela lei de licitações, Rodolfo, ele precisa apresentar argumentos suficientes, claros, com números e que ele está tendo prejuízo, que ele vai precisar desse aditivo. Né? Porque aí é feito um levantamento com o jurídico, todo mundo preparado ali para saber se realmente existe essa necessidade. Fora isso, é totalmente errado esse aditivo ser colocado assim de qualquer forma. Mas é necessário, e ontem, como você disse, né, assustou bem, tanto a gente aqui que estávamos ao vivo no jornal, olha, está tendo operação em Nova Europa, Gavião, e lembrando que daqui a pouco o Marcelo Bonholi vai trazer também a informação de que o GAECO também, com a Polícia Federal, esteve em Matão, Monte Alto, Ribeirão Preto e também em Fortaleza, na capital do Ceará, tudo ontem de manhã cumprindo mandados de busca e apreensão com relação a outro problema, que é lavagem de dinheiro e tráfico também. Então, que não tem ligação direta com esses dois casos de Gavião Peixoto e Nova Europa, mas ontem foi deflagradas várias operações nesse sentido. Então, Rodolfo, assim, essa questão do aditivo precisa ser bem analisada, né? Porque somente quando há um estudo de um prejuízo que está acontecendo por conta de inflação, de economia, é que seria aceitável para poder fazer esse manejo, né? Exatamente, né? Não dá para colocar qualquer aditivo dentro de uma obra, né, quando está acontecendo, até porque no processo licitatório fica constatado ali que o valor orçamentário da obra. Agora, também é verdade que há arranjos, né, antes mesmo do processo de licitação, antes mesmo do próprio edital. Às vezes a construção do edital, infelizmente, acontece, não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. Na construção do edital, ele já é construído pensando numa empresa determinada, ou seja, ele é construído direcionado para uma empresa e já prevendo a desconsideração das outras. E é fato também, é uma verdade, que às vezes o valor que se cobra é que uma empresa ganha o pregão, é um valor bastante abaixo, porque existem esses arranjos paralelos onde ela vai ser compensada financeiramente no decorrer da obra. E, infelizmente, isso também acontece. Às vezes a empresa não é a melhor empresa, não é a empresa mais honesta que se apresenta diante ali do processo, não é? Mas acaba levando e depois tem esses arranjos todos pelo caminho, onde ela acaba ganhando algumas firulas aí, alguns enfeites, não sei nem como é que eu falo essas coisas lembrando que corruptas diz a minha processo. avó, quando você encontra uma empresa que não é honesta e do outro lado tem executivo que não é honesto, aí junta a fome com a vontade de comer. Então. Né? É um problema sério. Existe a empresa que é corruptora, mas para corromper tem que ter o corrupto, né? Então, é dessa forma que acontece. A gente lembra muito bem da Lava Jato, das empreiteiras. Exato, acontecia exatamente isso que a gente está falando. Exatamente, superfaturavam valores e ali agentes políticos tinham 2%, 3% do que realmente ou colocavam era o até valor os aditivos, da obra, né? E a empresa não perde nada, porque ela apresenta o valor já com esses 3% a mais. Sim. Quem perde, quem é? O cidadão pagador de impostos, porque tudo isso sai do contribuinte, Mari. Exatamente, Chico. Isso é exatamente o que não pode acontecer, né? Por isso que tem a investigação, por isso que tem a fiscalização, e o GAECO aí agora vai ter um trabalho de investigação mesmo, de fato, né, para saber o que aconteceu, se houve realmente ali, né, desvio de dinheiro público, se houve fraude, né, isso daí é a polícia agora que vai investigar, mas que nós sabemos que infelizmente isso acaba sendo praxe, isso é um fato, né, isso não só no setor público, mas também no setor privado. Muitas pessoas falam de bola, né,
Você vai lá, contrata o serviço e a pessoa que faz essa intermediação acaba ficando com parte do recurso de forma ilegal, né? Sim, combinada, no entanto, não é legal. Mas vamos acompanhar, Chico, o que vai acontecer, os desdobramentos, né? Se realmente existiu fraude ou não. Agora, muitas vezes, o que pode acontecer é justamente a empresa que participou da licitação, colocou um preço muito abaixo do mercado mesmo, e de repente não conseguiu executar determinado projeto. Então essa é uma situação, né? Mas é preciso ter o provisionamento correto, né? Porque mudar o jogo ali, né? Mudar as regras do jogo com o jogo andando fica complicado, né? Pegar um aditivo no meio do caminho, enfim. O que será que as administrações têm a falar a respeito desta ação do GAECO, que é um grupo especializado do Ministério Público na repressão e combate ao crime organizado? Vamos lá, Ed Júnior. Primeiramente, Chico, a nota da Prefeitura de Gavião Peixoto sobre esta operação do GAECO. A Prefeitura disse em nota durante o dia de ontem, né, que está colaborando com toda a investigação da equipe e foram solicitados, segundo essa nota, documentos referentes a licitações desde o ano de 2017, o que foi prontamente atendido aí pela Prefeitura, ou seja, documentos referentes desde o ano de 2017 que foram liberados então com relação a licitações. A Prefeitura de Gavião está à disposição da Justiça, informa que após aquele período ali da operação, o expediente correu normalmente, Chico. Então aquela informação que o próprio promotor passou para a nossa reportagem, né? A investigação, ela está, na verdade, apurando supostas irregularidades, fraudes em licitações de gestões anteriores, ultrapassando, inclusive, para a atual gestão. Foi o que foi dito. Isso vem rompendo, inclusive, algumas gestões. Não é de apenas uma administração. Então, a Prefeitura de Gavião disse que está colaborando com as investigações e tem que ser assim mesmo, não tem outro caminho. Tem que colaborar com as investigações, documentos e equipamentos foram apreendidos. Então, a partir de 2017, os promotores do GAECO estavam em busca aí de equipamentos, documentos que possam trazer mais informações do que está acontecendo ou do que estaria acontecendo na Prefeitura de Gavião Peixoto desde 2017, suspeita de fraudes em licitações. E a Prefeitura de Nova Europa, o que fala? Isso, já a Prefeitura de Nova Europa disse que a Operação Pórtico, deflagrada pelo GAECO, tem como alvo investigações sobre duas empresas, Chico, a empresa Pórtico e a empresa Lafar. A equipe do GAECO, né, acabou interditando as dependências do Paço Municipal no intuito de verificar somente os documentos licitatórios que envolveram essas duas empresas, a empresa Pórtico e a empresa Lafar. Os funcionários públicos, né, que acompanharam a operação forneceram todos os documentos exigidos para verificação em loco, ou seja, somente ali, ressaltando então a nota que nenhum objeto ou documento foi apreendido então no Paço Municipal, ou seja, nenhum computador, equipamento eletrônico, nem documentos foram apreendidos pelo GAECO. A mesma operação, né, está dizendo isso aqui... em Nova Europa. Isso, né? Em Nova Europa. Então, essa mesma operação, ela cita aqui que também estava ocorrendo aqui na região, na cidade de Gavião Peixoto. Finalmente, a Prefeitura de Nova Europa informou que nenhum agente público é investigado e que as informações divulgadas por alguns meios de mídia até o presente momento não correspondiam aí à veracidade dos fatos, né? Então, a gente vai continuar acompanhando, mas essa nota da Prefeitura de Nova Europa.